Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Estamos novamente com o Dr. Carlos Magno aqui na TVE, falando um pouquinho sobre as parassonias. Doutor, nós comentamos o que é a parassonia, falamos um pouquinho do sono REM e não REM, né? Amanhã nós teremos um programa voltado a isso também. Mas para quem ligou a TV agora, eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre parassonia, rapidinho o que é, enfim, para quem não acompanhou o primeiro bloco. Bom, resumindo, as parassonias são distúrbios relacionados ao sono, que interferem no sono, sensações ou atividades que são realizadas durante o sono que não deveriam estar acontecendo, né? E a gente tem o sono não REM e o sono REM. O que são esses sonos diferentes, né? REM significa movimento rápido dos olhos, em inglês. E aí você tem o sono REM, que é um sono de mais atividade cerebral, mas também de mais relaxamento. E você tem o sono não REM, que tem vários estágios de profundidade, onde você tem uma atividade cerebral mais lenta. Esses estágios, o sono REM e o sono não REM, eles se alternam durante a noite numa pessoa que dorme bem, que dorme normalmente. E aí você tem alguns distúrbios que atrapalham o sono, principalmente em crianças, em pessoas mais jovens, que vão sumindo ao longo da idade, mas que também podem acontecer no adulto, que eles se dividem em distúrbios dessa fase mais profunda do sono, que é o sono não REM, e dessa fase mais superficial, que é o sono REM. A gente comentou um pouquinho no primeiro bloco sobre duas coisas bem comuns, né? Que é o despertar confusional, que é quando a pessoa levanta, senta, fica na cama, não levanta e olha para o ambiente de maneira confusa e dorme de novo. E sobre um outro distúrbio que é o sonambulismo. Esse mais perigoso, geralmente começa com um despertar confusional, a pessoa levanta, senta, olha, mas aí sai da cama. A partir do momento que ela sai da cama, vira um sonambulismo. E a gente comentou que o sonambulismo, ele não tem aquele mito de você acordar a pessoa, ela vai morrer, vai passar mal. Não. Você geralmente não acorda porque você pode aumentar o tempo de sonambulismo, você pode aumentar o tempo desse distúrbio. Então é interessante você saber isso. Quando você estiver diante de alguém sonâmbulo, trazer essa pessoa de forma lenta, de forma gradual, falando baixinho, trazer de volta para a cama que ela vai voltar a dormir normalmente. E agora nesse bloco a gente vai falar de mais um, né? Voltado ao sono não REM. Isso, tem mais uma parassonia do sono não REM, que é aquela imagem ali de cima. Aquela criancinha gritando, acordando assustada. Existe uma parassonia do sono não REM chamada de terror noturno. E essa eu acho que é a que mais assusta os pais, né? Por quê? Porque de repentemente, durante uma fase do sono não REM, a criança acorda desesperada à noite, gritando, assustada. Geralmente acima dos 4 anos de idade vai começar esse distúrbio e a criança ela acorda ali gritando mesmo, desesperada, como se algo terrível tivesse acontecido, e ela vai ter alguns sintomas do sistema nervoso autônomo, como por exemplo aceleramento dos batimentos cardíacos, alteração das pupilas, sudorese. Então a criança vai ter alguns sinais assim como se estivesse passando por um momento de adrenalina intensa, né? Então esse é o terror noturno. O terror noturno é diferente dos pesadelos. O pesadelo acontece geralmente em outra fase, que é no sono REM, são sonhos estranhos, a criança pode acordar assustada, pode chorar, mas ele não dura assim um tempo maior. O terror noturno é algo que assusta realmente os pais. Por quê? Porque o pai tenta geralmente conversar com a criança, o que está acontecendo é que a criança não responde, ela só continua gritando assustada e de repente dorme de novo. Então esses episódios de terror noturno, eles são geralmente aterrorizantes, né? Tanto para o pai, mais para o pai até do que para a criança. Mas a criança vai ter aquela sensação de taquicardia, sudorese, de como se tivesse realmente alguma coisa ruim acontecendo naquele momento. E essa criança que tem o terror noturno, durante o episódio, ela está consciente ou não? Então, isso é difícil da gente dizer, né? Porque a pessoa está dormindo, mas geralmente é um distúrbio do sono. Então, às vezes a criança não se lembra que teve essa situação, porque é geralmente numa fase não REM, que é uma fase mais profunda do sono. Então, geralmente a pessoa que teve esse episódio não se lembra, ela vai ter aquele grito, vai ter aqueles sinais e sintomas. Se ela acordar no meio, eventualmente ela pode se lembrar, mas se ela simplesmente voltar a dormir, ela não vai lembrar. E o que fazer nesse caso? Então, geralmente não se assustar, né? Então, o pai primeiramente precisa não se assustar. Geralmente a criança pode ficar restrita ao leito, né? Ela pode ter uma deambulação, mas dificilmente isso vai acontecer, né? Não vai ser igual ao sonambulismo, que levanta e deambula e sai do leito e anda, né? Geralmente ela vai estar restrita. O que fazer nesse caso? Não se desesperar, tentar acalmar a criança, permanecer próximo ali para evitar que aconteça algum movimento brusco, né? Algum acidente durante o leite.
tentar acalmar e fazer com que ela volte a dormir e procurar o atendimento médico. Para quê? Para que você consiga criar uma rotina de sono, higiene de sono, como falamos no programa anterior, nessa semana, né? Então, a higiene do sono ela vai entrar de extrema importância nessas situações, porque você tendo um ritmo de sono adequado, você tendo uma higiene do sono adequada, você consegue evitar esses episódios de parassonias, ou pelo menos diminuí-los. Então, é importante que além de você acalmar a criança nesse período, você busque medidas para evitar esse tipo de situação, né? Então, manter a calma, procurar assistência médica se ficar alguma dúvida, e acalmar também a criança naquele momento, levando ela de novo para a cama, deitando ela novamente, tentando fazer ela dormir. Muito bem. Então, é importante a gente relembrar novamente que amanhã, quem assistiu o programa de hoje tem que assistir amanhã de novo. Exatamente, né? assistir amanhã de novo para a gente continuar esse assunto. Tem alguns distúrbios que a gente vai comentar ainda e vamos falar um pouquinho também sobre o que fazer, né, quando você tem distúrbios do sono, quais os tratamentos, se precisa dar medicação, se não precisa usar medicação. Ótimo. Então, eu e o Dr. Carlos Magno aguardamos vocês amanhã aqui no programa Saúde em Foco pela TVE às 10h30 da manhã. Vamos dar continuação no assunto de hoje.